Doutor Marco, você que já esteve aqui conosco algumas vezes, né? Agora, em definitivo, toda quinta-feira aí com a série de entrevistas, eu quero que você apresente, né, essa convidada maravilhosa, a doutora Blanca, que você fale um pouco, né? Você que é conhecedor da causa. Como é que a gente pode falar, né? Não é cargo. É cargo? Ser cônsul? É um cargo. Você que é conhecedor, né? Você que é um cônsul honorário da Hungria, nos apresente aos nossos ouvintes a doutora Blanca. Mas com todo prazer. Na realidade, eu apresento hoje a nossa... Eu já chamo minha querida amiga Blanca de uma outra maneira. Eu a vejo, a conheço já há alguns anos, né, Blanca? E a vejo como uma mulher, um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, um exemplo de mulher, uma lutadora, né? Toda mulher brasileira, uma lutadora, uma pessoa que desbrava seu caminho com muita vontade, com muita garra e principalmente com muita fé. É uma pessoa envolvida profundamente com a divulgação da cultura, com a divulgação do Estado do Paraná, com um senso de responsabilidade imenso com relação à chefia da missão, que ela efetivamente exerce com uma maestria, com uma atividade lindíssima. E também, Alexandre, vamos ver se vai sair um convite aí para a gente numa paella, porque eu sei que é também uma chefe de cozinha de mão cheia, num prato que, ela na minha também opinião, é chefe de cozinha? Não, chefe de cozinha não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marco. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Realmente um grande prazer por contar um pouco aí minha história, né? Acho que o Marcos exagerou um pouco e tudo, né? Mas chefe não, chefe não. Sei fazer paellas, mas temos grandes festas onde as pessoas podem degustar a paella, né? Tem um delivery de paella, isso sim. Ah, tem um delivery? Sim, delivery. Isso é bom, hein? Delivery de paella. Isso é bom. Quem quer comer a sua paella em casa, na tranquilidade, só entrar em contato com a gente, Los Toros Restaurante Espanhol, e nós temos aí um delivery, que é bem prático. Blanca, nos conta uma coisa, já que você entrou nesse negócio de delivery, dos touros, né? Curitiba, né, é considerado a capital da gastronomia, né? Muitos degustadores apaixonados pela gastronomia no Brasil inteiro dizem que Curitiba é uma cozinha aberta, né? Em Curitiba nós temos muitos restaurantes espanhóis ou Curitiba falta muito? Eu acho que em Curitiba falta muito. Nos últimos anos abriram alguns bistrôs, tem aí alguns restaurantes que já não são espanhóis, né? São ibéricos, tem aí uma mistura, porque eu mesma senti isso quando eu tentei abrir um restaurante. A dificuldade, né? As pessoas não é muito caro, né? Não tem realmente tem um público para isso, mas você manter um restaurante é muito complicado, até você chegar no auge, ou você realmente vem da gastronomia e tem todo o know-how, né? Tem pessoas abrindo restaurante, ontem mesmo abriu um em Curitiba, ou você já tem todo o seu público, agora você começar do zero, como eu, que não sou do meio, e investir, a gente pensou muito. Nós tínhamos um restaurante no Centro Espanhol do Paraná, que é lá onde eu passo a parte da minha vida, né? E daí a gente decidiu que restaurante era muito arriscado para quem não é do ramo. E nós partimos para o delivery, já faz quase 20 anos que nós estamos com o delivery da paella. Todo mundo fala em paella, mas a cozinha espanhola deve ter muito mais pratos. Não, muito mais, com certeza. Que... Paella é o carro-chefe, é o que se tornou internacional, né? Paella é uma comida típica de Valência, que na verdade a paella é a panela. A panela chama-se paella. Lógico, já se tornou tão internacional que até os espanhóis já falam paella, é uma na paella, não? Mas na Espanha você come um arroz, né? E uma coisa muito engraçada que eu aproveito para falar aqui, que paella não é camarão, gente. Porque as pessoas querem ver, quando elas querem uma paella, elas querem um mundo de camarão. Elas pedem 1 quilo a mais de camarão. Elas pedem... Gente, se quiser comer camarão, você pede 1 quilo de camarão ao bafo. A paella é a mistura
de vários produtos que dão um sabor incrível ao arroz. Então, o gostoso da paella é você comer isso, né? Pode ser uma paella mista, que é com peixe, pode ser uma paella valenciana. A valenciana, por exemplo, tem coelho, né? Que as pessoas não sabem. Mas ficou internacional, paella valenciana. É isso aí, a Espanha é conhecida com isso. Mas tem, com certeza, tem tortilla, tem el cocido madrileño, el cocido gallego, el ternasco de Aragón. Meu Deus do céu, por aí acho que a gastronomia espanhola é fantástica. Um doce espanhol. Um doce espanhol, turrón. Como é feito o turrón? O turrón é como esse típico turrone, como se fosse uma paçoca, mas só que é de almendras e mel. Imagina a delícia, hein? É muito Imagina, bom. doutor. Almendra, E agora de manhã... almendra, mel. Hoje já tem uma gama enorme de turrones, né? Que é um doce típico de Natal. Mas temos aí o Caballero de Ángel, temos, nossa, uma infinidade. Os merengues, os folhados, na Espanha você come muito folhado, doces de folhado. E tem uma diferença muito grande com relação à cozinha portuguesa, porque a Espanha também tinha muito acesso ao açúcar, como Portugal, né? Então, assim... São totalmente diferentes. Ah, sim? Sim. A Espanha, ela não tem tanto esse matiz doce, sabe? Muita coisa como em Portugal, muita coisa com ovo e com açúcar, né? Que se faz na Espanha não. Na né? Espanha é muito mais amêndoas, né? E folhados. Não é tanto as gemas de ovos e todas essas... E o açúcar. Como na cozinha em Portugal. Não, é diferente. Dizem, né, que em Portugal era feito muitos doces com gemas, né? Porque a clara, ela era utilizada para... Como é que é o nome daquele chapéu da freira? Era para engomar aquele chapéu. Que a clara era utilizada e a gema, ela sobrava muito, né? Sobravam muitas gemas. Faz sentido. E daí, por isso que daí nasceram os fios novos, o pastel de Santa Clara. Na Espanha também, como em Portugal, os conventos, né, fazem muitos doces. Muito. Faz sentido. Isso foi, eu fiquei lá uma semana lá em Portugal, aí eu não aguentava mais ver, eu gosto de um doce de ovos, né? Eu também. E daí eu fui conhecer o pastel de Santa Clara. Eu não conhecia o pastel de Santa Clara verdadeiro. Esse da feirinha aqui, do Batel, isso aqui não é um pastel de Santa Clara, né? E daí eu fui perguntar e tal, daí me contaram essa história. Blanca, agora vamos perguntar você um pouco da trajetória da sua vida, né? Eu vejo sobre no seu currículo, né, fala-se sobre tradução, né? E você é formado em línguas, né? Não, eu sou formada em educação física. Na PUC? Na PUC. Você é formado em educação física, está certo. PUC. Eu olhei teu... Eu fiz uma especialização em línguas. E o que te chamou a atenção de você Porque mudar? A vida, né? A vida, assim, quando... Dinâmica. A vida Você, quando é jovem, pensa uma coisa, quando você vê está fazendo... A vida passou, você está fazendo outra, né? E a vida vai te levando. Na verdade, meus pais são imigrantes espanhóis, meu pai já faleceu, né? E se conheceram aqui no Brasil. Minha mãe veio com 13 anos da Espanha. E enfim, na minha casa, minha mãe é uma pessoa... Estudou só até a 4ª série, meu pai até a 8ª. Mas eles... nos obrigaram a falar espanhol, né? Então, na verdade, quando eu era pequena, eu vivia praticamente como uma colônia espanhola, porque eu sempre morei aqui no Novo Mundo, e nós falávamos o idioma, né? Os imigrantes falavam os seus idiomas, né? Não era só no meu caso. Quando eu fui para a escola, naquela época a gente ia para a escola com 7 anos, né? Quando eu fui para a escola, eu me lembro que a gente não sabia nem falar português praticamente, né? Teve um ano, inclusive, que eu fui para a Espanha. Quando eu voltei, eu me lembro que eu estudava no Colégio Esperança e a minha amiga Magali chamavam ela para saber o que eu estava falando, porque eu não sabia mais falar português, né? Então, assim, a gente cresceu falando espanhol. E quando eu voltei da escola, a gente voltava da escola, queria falar português. E a minha mãe dizia, não te entendo. Não te entendo. E minha mãe obrigava meu irmão e eu a falarmos espanhol em casa. Aquilo foi uma coisa natural, a gente foi crescendo, né? Sempre falando espanhol em casa. Aí eu caso, e minha mãe sempre falava, eu estudei educação física por causa da dança, porque
eu também, assim como outra coisa que faz parte da minha vida, é o Centro Espanhol do Paraná. É uma associação de imigrantes espanhóis que foi fundada pelos imigrantes em 1976. Eu cresci ali também. E a minha vida é misturada com a cultura, né? Então, esse era meu meio. O meu passeio, o meu shopping, a minha praia era o Centro Espanhol todo fim de semana. E quando eu queria falar em português, minha mãe dizia, não, você tem que falar espanhol, porque você é a única herança que eu vou te deixar é o idioma. Você vê, minha mãe é uma pessoa simples, uma pessoa que não tem uma formação, né? Mas ela sabia que o idioma era importante. Aí eu me formo em educação física, porque eu gostava muito de folclore, eu já dancei folclore desde pequena, porque todo filho de imigrante, a filha tinha que dançar, né? Levava para dançar. E eu gostava muito, e quando eu fiz 15 anos, eu não fiz aquela típica vida, aquela festa, debutante, essas coisas. Eu quis ir aprender a dançar na Espanha. Então, eu já fui para a Espanha dançar. E daí, bom, eu me formo em educação física, caso, e sempre ajudava meu pai. Meu pai era o cônsul da Espanha. Meu pai foi cônsul da Espanha há 42 anos. Aí está explicado como chegou até... Então, eu me dei conta esses dias que eu já me criei nesse mundo, né? É uma vida inteira dentro de um consulado. Eu fui convidada em maio para ir numa reunião de cônsules honorários em Brasília, e lá, né, cada um tinha que se apresentar, e lá que eu me dei conta, né? Meu pai foi nomeado cônsul em 1973. Eu nasci em 65. Quer dizer, eu passei a minha vida inteira nesse mundo. E aí, enfim, voltando para a história da tradução, depois a gente passa para o consulado, eu me separei, eu tinha 3 filhos, eu nunca tinha trabalhado, porque daí eu me formei em educação física, mas não cheguei a exercer, né? E aí, claro, tinha que trabalhar, não ia viver a vida inteira de pensão. Essa realmente foi a situação, né? Eu falei, eu tenho que pensar no futuro, não posso pensar, eu tinha filhos pequenos e tal, e comecei a fazer traduções sem ser juramentada, porque era muito difícil, é muito difícil ser tradutor juramentado, você tem que passar por um concurso da junta comercial. E aí... Mas explique para os nossos ouvintes, Blanca, o que é ser uma tradutora juramentada. Por que o juramentado? Porque muitas pessoas não sabem, né? A diferença. Então, o juramentado tem fé pública. Então, você passa por uma prova e eu estou autorizada a traduzir documentos. Essa é a diferença. Qualquer pessoa pode traduzir tudo, mas eu tenho fé pública. Eu traduzo um histórico escolar, e quem for receber aquele histórico escolar sabe que foi feito por um tradutor juramentado e que é fiel. Não há mudanças ali, porque eu sou como se fosse uma pessoa de um cartório, eu tenho fé pública. Então, essa é a diferença. As minhas traduções são oficiais. Eu posso fazer também livres, às vezes aparece alguma coisa que não é juramentado. Mas qualquer órgão, eu faço traduções para a Espanha, faço traduções para Paraguai, para a Argentina. Quando chega lá, eles sabem que aquilo é fiel, que não houve alteração, que não tem como, porque foi feito por um tradutor juramentado. Essa é a diferença. E aí eu fiz o concurso, consegui passar, e enfim, aí a tua vida muda um pouco, porque você tem, né, as pessoas precisam de traduções juramentadas. Aí eu achava assim, né, para falar bem a verdade, eu achava que ia ficar, nossa senhora, mas, meu Deus do céu, agora eu tô feita na vida, né, porque tinha 5 tradutores quando eu fiz a minha tradução aqui em Curitiba. Tinha 5 tradutores, falei, meu Deus do céu. Daí, 2 anos depois, fizeram um concurso público aqui em Curitiba e passaram 120 tradutores de espanhóis. Quer dizer, nós estamos super faturados em Curitiba, né? Mas, enfim, todo mundo tem seu público, né? Essa é a oferta e demanda, né? E o mundo do hispânico sempre esteve envolvido comigo, né? Então, eu faço parte do Centro Espanhol, então, o idioma espanhol e o português eu obriguei os meus filhos a falar espanhol também, porque eu aprendi com minha mãe a importância, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos, meus filhos falam espanhol e me dão graças a Deus também, porque eles têm... Em casa, vocês só falam espanhol? Só falamos espanhol. Só espanhol. Então, assim, praticamente já é a sua primeira língua. É minha primeira língua. Sua primeira língua. E eu fiz uma coisa que minha mãe não fez, né? Eu obriguei os meus filhos, entre eles, a falar espanhol, porque eu, com meu irmão, falo em português.
Os meus primos, eles falam inglês entre eles, né? Dentro de casa. Aqui no Brasil, eles falam inglês. E lá nos Estados Unidos, porque eles ficam um pouco aqui, um pouco lá. E lá eles falam em português. Para não esquecer... que a única forma de manter o idioma é falando. Para não esquecer a língua. Não existe outra forma. Blanca, qual é a diferença? Muitas pessoas falam assim, não, por causa que eu falo espanhol, outro, porque eu falo castelhano, outro... e a gente vê aquele embromation, né? No Paraguai, tem o paraguaio, tem o argentino, tem o espanhol, tem o portunhol. Na verdade, a língua é língua castelhana. Então, no currículo da Espanha, você estuda... nós aqui não falamos brasileiro, né? Nós falamos língua portuguesa. Essa é a diferença. Acontece que daí você já fala brasileiro, você já muda, já vai mudando. Então, a língua é língua castelhana, né? De Castilha, lá da Espanha. Então, a Espanha fala castelhano. Só que na Argentina eles falam também muito, hablas castelhano, Paraguai também castelhano. É a mesma coisa. Acontece que essa globalização, né, acabou virando que você fala espanhol, tanto que nós temos, o Instituto Cervantes também celebra o Dia de Espanhol, né? Então, já virou espanhol. Mas todos falamos castelhano, é o correto, mas falar espanhol é correto também, né? Não é errado. É como português e brasileiro. Eu falo brasileiro. Não falo português, né? No Paraguai e Espanha. A diferença. Então, todos nos entendemos muito bem, né? Acontece que o Paraguai tem uma particularidade que eles dominam o Guarani. Então, eles fazem às vezes eles estão falando castelhano, né? Ou espanhol, como queira falar, e eles falam aquele Guarani no meio, né? Então, mas todos nos entendemos, eu diria que é mais fácil que o português de Portugal e o português do Brasil. Eu, às vezes, quando falo português de Portugal, eu digo, por favor, o intérprete, né? Porque dependendo quem falar Sim, muito rápido. E na Espanha também tem regiões que as pessoas falam muito fechado, também tem a dicção da pessoa também influencia muito. Mas o espanhol da América Central, América do Sul, tem as suas... Né, o argentino e o espanhol. O argentino, ele só tem, na verdade, o sotaque, né? O sotaque... É só o sotaque? O sotaque. E palavras que vão mudando. Então, por exemplo, que já vão, que nem aqui no Brasil, em Curitiba, né? A gente fala uma coisa, lá em Recife eles falam a mesma coisa. Aqui é guria. Aqui é vina, lá é salsicha. Exatamente. Então, essas coisas acontecem com vários países da América, da Argentina, do Peru, do Chile, da Venezuela, do México, né? Por exemplo, no México eles dizem parate. E eu tive uma amiga, né, quando eu morei na Inglaterra, e ela me dizia, parate. E eu ficava assim, parar, né? Ficar de pé, né? Então, assim, existem essas pequenas mudanças, mas todos nos entendemos perfeitamente. O espanhol é o idioma mais falado no mundo. É isso que eu ia falar agora, né? As pessoas ficam tão preocupadas com inglês. Eu lembro numa oportunidade que eu tive em Paris, né? Em Paris eu pedi, e eu não falava francês e muito menos inglês, né? Minha irmã, que não me escute, minha irmã é professora de inglês, e ela fala que eu e o meu cunhado nós somos a mancha no currículo dela. E o que acontece? E eu cheguei lá, e lógico, o inglês tem aqueles negócios aquelas palavras-chave, né? E daí eu cheguei lá, queria comer, estava com fome, cheguei lá para a mulher e falei assim, one Coke. A mulher olhou para a minha cara e falou assim, not speaking English. Eu falei, speak French. Aí eu falei assim, e agora, o que eu vou falar? Aí eu vi a mulher chegar do meu lado ali, e teve uma que pediu em espanhol, né, em castelhano. E ela atendeu, a moça atendeu. Em inglês ela não atendeu. E daí eu vi outro em francês, uma Coca-Cola, mademoiselle, com crêpe quatre fromage. Daí eu falei assim, aqui mesmo, no Coca-Cola com quatro fromage. Então, assim, e o espanhol não. O espanhol parece que ele é aceito no mundo inteiro.
Eu tive também a oportunidade de estar em outros lugares e todo mundo fala espanhol, né? E o inglês não é todo lugar. Por exemplo, na França, não aceito o inglês. Assim, o pessoal da França, né? E o espanhol... E hoje, eu vejo que o espanhol... Eu não falo outra língua. A gente brinca com o espanhol, né? A gente brinca com... Todo mundo acha que sabe falar espanhol. Eu vou te contar um segredo. Posso te contar um segredo? Pode. Eu viajei com a Aerolíneas Argentinas uma vez. E todo mundo lá falando, os comissários falando todo espanhol, né? Em castelhano. Aí eu peguei e falei assim, não... Daí eu comecei a brincar, né? Porque todo mundo acha que fala, né? O portunhol, né? E daí eu comecei, não, uma Coca-Cola, não quero nada. E aquela brincadeira, né? E depois ali eu cheguei, até brinquei, né, para a comissária e falei assim, meu castelhano, quanto de 0 a 10? Quanto eu ganho? Ela falou assim, 0. Eu pensei que ele ia falar 8, 7, mas não, a gente se aluga muito com isso. Aula, você dá aula de espanhol? Não. Não? Não dou aula de espanhol. Não consegue ter tempo? Não, sabe que não é algo. Não gostaria? Tem pessoas que estudaram para isso e que se dedicam a dar aula de espanhol. Nós temos excelentes escolas, tem aí o Instituto Cervantes, que é a melhor escola de espanhol oficial, né? Não digo seja a melhor, mas é uma escola oficial. E eu dou aula de folclore, de dança. Você dá aula de dança? De dança. Castanhola? Castanhola, Essa é a minha parte aí é chique. lúdica, né? Aí é chique. Eu vi uma apresentação, agora não lembro aonde, em que parte do mundo que eu vi, mas eu vi uma apresentação maravilhosa. Então você tem que ir ver o Festival Folclórico do Paraná, que acontece há 63 anos em Curitiba, que é um festival o mais longevo do país, 63 edições. Não existe outro festival com tantos anos. E ali nós estamos todos os grupos reunidos, né? Curitiba, esse mosaico de cultura que é. Eu também sou presidente da Associação Interétnica do Paraná, que congrega 16 grupos folclóricos. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso trabalho, né? Um trabalho de toda uma vida, né? 50 anos de Centro Espanhol do Paraná, dos quais eu me dedico mais de 40 anos dando aula para crianças, jovens e mantendo a tradição espanhola. Então, aí sim, a gente se apresenta. Digamos, a gente dança muito Centro Espanhol, está convidado já para a nossa próxima festa, do dia 12 de outubro, que é a festa da paella, né? É o dia da Senhora, data nacional da Espanha. A gente está acostumado com aquela paella falsificada, né? É que a paella, o que acontece? Existe uma história, né? Que a paella foi criada com uma feijoada, né? Que foi criada com sobras, né, caseiras. Né? Essas são duas versões. Uma que você faz tudo, digamos, o que tivesse em casa, mas, na verdade, assim, a paella, as pessoas iam trabalhar no campo, e muitas vezes eles faziam... O que eles faziam? Eles pegavam o que eles tinham perto. Então, o coelho, entendi. O caracol, sabe? E aí, coelho? Sim, porque na Espanha nós comemos muito coelho. Caracol? Caracol. Coelho, cara? Eu já não gostei. Essa é a paella valenciana. Eu já não gostei do coelho. Então, assim, eles pegavam a vagem, aquilo que estava na horta. Mas não é só frutos do mar? Não, frutos do mar é a paella é a paella, se comia, hoje já está tudo muito misturado, né? Mas a paella de frutos do mar se comia onde era praia. Porque daí eles pegavam o que estava perto. Né? Hoje já é muito mais fácil. Mas sim, nós comemos coelho, comemos caracol. Caracol? Caracol. Não é lesma, é caracol. Nossa, agora eu fiquei impressionado. Eu não sabia disso. E o que mais, lógico, fora coelho e caracol, que vai mais nessa... que vai mais sendo inusitado, assim, que para nós seja estranho, né? Porque para vocês não é estranho. Depende da paella, eles fazem de vários tipos, né? De vários tipos. Nós falando de comida, a Espanha a Espanha come muitas coisas. Tá? Nós temos, tem açougues, que não são açougues, que são chamadas casqueria, casco, né? Sim. Então, nós comemos tudo que pés, fígado,
rim, miúdos, bucho, intestino. Esse é o açougue de vocês? Isso é casqueria, isso a gente come. Meu Deus. E tem, Não, mas aqui tem algumas pessoas que comem tudo isso. Sério? Sério. Tem. Você acha que é só comida coreana? Que é estranha? Nossa! Gostei. É bacana essa tem cultura, né? Em Madrid que são especializados em casqueria. Pé de porco, eu me lembro uma vez, meu pai adorava pezinho de porco, pezinho, sabe? Eu me lembro que ele estava assim, a gente estava voltando e ele não estava bem. E ele falou assim, não quero nem saber. Eu vou comer, vou me despedir. E aí, nós descemos no restaurante e ele pediu assim as porçõezinhas, pezinho de porco, patorrilho. Não, então, assim, porção de pé de porco, eu já vi pé de porco na feijoada, né? Mas é que lá na Espanha a gente come tanto o porco como o carneiro que estão desmamados, né? 6, 7 meses. Então são pezinhos, assim, bem pequenininho, uma delícia. E como é que faz o pé de porco? No molho de tomate, sim. Vai ficar bom? Deve ficar bom. E nossa. tem um ingrediente na paella que é mais caro do que o ouro, né? O açafrão. O açafrão é mais caro que o ouro. Porque são 3... Grama. Sério? Que é o que dá a cor, né? Como é que chama? Eu não sei se é certo o pistilo ali. Da flor, feito, é tirado à mão, tudo isso. Restaurante, delivery touros. Los Toros. Tá, mas o que Los Toros é só paella? É só paella. Mas não tem nada de coelho, caracol? Não é a típica que vocês gostam. É a mista ou a marineira. Qual é a diferença? Uma só tem frutos do mar e outra tem frutos do mar, carne e frutos do mar. Mistura carne com frutos do mar? É a que eu mais gosto. Tinha uma paella com tinta de tem, né? mas a gente não faz essa de lula. Como chamava essa daí? Que ela fica toda preta. Né? Não me lembro agora. Mas essa com carne, que tipo de... carne de porco, certo. Frango, carne de porco, carne de frango e frutos do mar. Lula, mexilhão. Olha só, hein? Você que quer comer uma paella maravilhosa, é assim que se pronuncia, maravilhosa? Seria... O termo perfeito seria exquisita. É muito esquisita. Esquisita. Com caracol e com coelho esquisita. Está muito esquisito. Quer dizer que está maravilhoso. Sério? A palavra esquisita em Espanha quer dizer que está fora de série, sensacional. Nossa, a partir de agora, toda a plataforma, a Rádio Paraná Oficial, nós temos quase 200 mil seguidores em todas as redes sociais, em todas as plataformas. Eu vou fazer propaganda da paella. Eu vou fazer propaganda da paella Los Toros, né? Só porque essa história do caracol e do coelho. Meu Deus. E essa aqui? Essa aqui é a mista ou... É que normalmente a pessoa pede. Ou a mista, nós não fazemos com coelho, tá? Já deixar bem claro isso. Tá? E nem caracol. Nem caracol, tá? Nós fazemos a tradicional. Mas o caracol que está falando é aquele bichinho, né? É o bichinho, Nossa, o tamanho ali do camarão. O Marco já conhece, né? Esse camarão é o rosa? É o pistola, tem o rosa, tem vários... Tá, e a pessoa que está ouvindo, que exatamente às 9 horas da manhã já começou a sentir fome, porque a gente não pode falar de comida, eu já estou com a minha boca aguando. Não, porque o que acontece, as pessoas também confundem, né? Porque lá no Uruguai, né? Principalmente no Uruguai, é muito feito a parrilla, né? E quando você fala da comida, a comida ali, a parrilla, a própria paella, todo mundo confunde, né? Pensa que é do mesmo local, né? E a parrilla não, a parrilla é argentina, né? Parrilha. A parrilha é carne, né? Quando você fala parrilha... Até na Espanha. É que a parrilha é a grelha. E a paella é panela. E a paella é a panela no formato nesse formato assim. Isso não dá nem para arriscar falar paella. Paella. E aí as pessoas perguntam muito para mim, mas é paella ou paella?
Na verdade, o correto é paella, mas você não vai conseguir falar que um argentino fale paella, porque o som deles, DLL, é já. Então, eles falam paella. Entendi. Mas paella. É paella. O prato chama paella porque a gente é escrito com LL, paella, né? Mas, voltando à parte do folclórico, no dia 12 de outubro, é a nossa data nacional, data da Espanha, né? E já é uma tradição, meu pai já fazia isso. Nós fazemos, isso começou, essa festa... Na verdade, assim, a vida inteira foi celebrada a 12 de outubro lá no Centro Espanhol do Paraná. E começou, era lógico, primeiro eram festas pequenas, né? Só que daí, em 1987, meu pai mudou o formato da festa e nós temos uma cancha ali no Centro Espanhol. E hoje, nessa cancha, o Marco já viu a nossa festa, né? Teve o prazer de estar lá, inclusive com meu pai, né? Essa festa, hoje, nós juntamos 600, 700 pessoas. A paella é para 500 pessoas. A paella é para 500 pessoas. Então, assim, a gente consegue... Haja coelho. Propaganda de coelho, não tem coelho. Haja coelho. Não tem coelho. Depois eu quero ver. Mas você faz de coelho. Tá, mas... Não fazemos de coelho. Tá, mas hoje o principal produto que vai nessa paella, aqui eu já aprendi a falar paella. E ainda se eu for falar para alguém fora, paella, vai falar, não é paella, é paeja. É. O tamanho. Não, tá, é a foto que tá... Não, olha o canto de pessoas que está ao lado da panela. Ah, não, é um jogo de... Não. É uma paella para 500 pessoas. Feito na mesma panela? Feito na mesma panela. Feito na mesma paella? É, na mesma paella, na mesma panela. Mas o tamanho disso. Nosso querido vice-governador foi na festa, nosso atual prefeito também foi na festa. O Darcy é parceiraço nosso. É uma festa muito legal, porque a gente faz... essa é uma das coisas que o consulado, né? Uma festa promovida pelo consulado e com colaboração do Centro Espanhol. Na verdade, assim, o consulado, uma das minhas preocupações é unir a colônia espanhola, né? É que eles saibam e eles se identifiquem e não queiram só um passaporte, né? Então, principalmente agora, que falta um mês para acabar uma lei, nós estamos com uma lei há 3 anos que está dando a nacionalidade para netos e bisnetos de espanhóis. E acaba dia 20 de outubro essa lei. E as pessoas vão muito lá no consulado. Eles falam, o que um cônsul faz, né? Então, a gente orienta muito essa parte das pessoas, mas eu fico muito braba. E eu lembro muito do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito braba, muito direta, branco, branco, preto, preto. Não existia cinza para ele, né? Por isso que deu o nome de Blanca. Branco, branco, exatamente. E aí, e meu pai brigava muito com as pessoas, né? Porque eles, por exemplo, tinha uma festa dessa, né? Que a comunidade inteira é convidada e daí na segunda-feira ele estava lá sentadinho na cadeira. Quando a pessoa chegava para pedir alguma coisa, ele falava, você não foi na festa ontem? Não sei o quê. Não, na festa você não foi, mas vir pedir coisa aqui você quer, né? Então, meu pai era muito direto. Eu falava, pai, pelo amor de Deus, não me mate de vergonha, pai. As pessoas só querem saber não sei o quê, as pessoas... Né? Mas porque manter a cultura é muito difícil. Manter a tradição é muito difícil, né? O Centro Espanhol do Paraná foi feito com doações. Você, imagina, meu pai, né? Meu pai chegou com 28 anos, a minha mãe com 13, na década de 50, numa época que a Espanha estava passando uma pós-guerra. A Espanha não entra na Segunda Guerra Mundial, mas apoia a guerra com a comida. Então, a Espanha não tinha comida, toda a comida da Espanha era mandada para a Alemanha. Aí eles vão embora, não por problemas políticos, mas por causa disso. Daí, chega aqui, vamos se reunir, não tem onde se reunir, então eles se reuniam em bares, e surge o Centro Espanhol do Paraná. Como é que surge? O meu avô deu 1000 telhas, o outro deu não sei quantos metros de fio, o outro deu... E assim, o outro deu não sei quantos mil tijolos, meu avô deu tijolos. E todos foram fazendo doações para hoje nós termos uma sede, que hoje nós temos lá 2.800 metros quadrados, né? Você imagina isso hoje? Hoje você não consegue que os filhos dos sócios fundadores sejam sócios e paguem R$700 por ano.
Então, o que acontece? Quando eles vão lá hoje no consulado, eu também falo com eles, né? Eu digo, eu me vejo assim, falando que nem meu pai. Eu tento ser um pouco mais delicado, mas aí eu tento falar, gente, não é só o passaporte. Vocês têm que ter um pouco mais, né, de amor às tuas raízes. Aí eles vão lá, porque eles estão fazendo os formulários e tal. Mas eu não sei preencher. Eu digo, ok, mas da onde que era teu avô? Ai, por exemplo, né? Era da Galícia. Tá, mas tudo bem. Mas da onde? Aí eu não sei. Eu digo, você não tem vergonha? No mínimo, honre da onde teus avós eram. Eles estão te dando uma nacionalidade. O mínimo que você pode saber é onde eles nasceram. Daí eu lembro do meu pai. Digo, meu Deus, eu estou fazendo a mesma coisa que meu pai fazia. Mas é um pouco isso. E assim, criticava seu pai, pela forma que ele era. Criticava, eu fiquei igual. Mas sabe que diz que filho de peixe, peixinho é, né? Pois é, eu fiquei sabendo, estou vendo isso. Blanca, me conta uma coisa. Você foi registrada em Curitiba? Sim. Aqui no Blanca Hernando Barco. Sim. Curitiba. Aqui, inclusive no Portão, que é bem Certo. pertinho. O cartório era aqui do lado. Eu fui registrada aqui, meus pais, na Espanha, o primeiro sobrenome do pai e o segundo é da mãe. E na Espanha o que prevalece é o do pai, que é o primeiro. Então, meus pais juntaram o primeiro sobrenome dele e o primeiro da minha mãe. Então, eu tenho o primeiro sobrenome do meu pai e o segundo da minha mãe. E o primeiro da minha mãe. De que região da Espanha seu pai? La Rioja. E sua mãe? Também. Também. Baita vinho ali. Os melhores vinhos do mundo. Mas ele falou de nome, o meu nome era para ser Roxana. Roxana. Não combina, né? Não, Blanca não é. Blanca é melhor. E aí meu pai chegou em casa Roxana. e falou para minha Com todo mãe. respeito, né? A Roxana. Roxana é muito bonita, mas aí, é que na época tinha mas uma pra cantora. ela, acho que Blanca é melhor. Blanca É que muito você já legal, né? conhece ela como Blanca, né? Respeito. E se você conhecesse ela como Roxana, você ia falar assim, não, Blanca não combina. Mas é engraçado porque a minha mãe chama Maria Blanca. E aí meu pai foi no cartório e eu acho que começaram a perguntar ao meu pai, mas é Roxana com X? É Roxana? E meu pai chegou em casa assim, olha, sabe o quê? Registrei ela como Blanca. A minha mãe ficou tão braba. Sério? Aham, tão braba. Enfim, ficou Blanca, mas como minha mãe é Blanca, na verdade, eu sou Blanque, porque quando as Blancas são blanquitas, quando são pequenas, né? Como minha mãe já era Blanquita, porque o pessoal conhecia ela como Blanquita, né? Eu fiquei Blanque, meu nome, as pessoas do meu entorno me chamam de Blanque, que é o diminutivo. E eu, quando eu tive filhos, quis pôr nomes espanhóis, porque eu acho assim que o meu nome foi um diferencial, tanto na escola como em todos os lugares. É um nome que marca, né? As pessoas lembram da Blanca. Sim. Também, rainha. Blanca, Sim. Dona Blanca Navarra. E eu coloquei minhas filhas Paloma, Martim, Paloma e Pablo. Os três têm nomes espanhóis. Onde nasceu seu pai? Meu pai nasceu em Ceiorigo. Ceiorigo é uma cidadezinha muito pequena, mas logo ele foi levado para Santo Domingo de la Calçada. Então ele se sente calciatense, né? Recebeu o filho predileto, várias homenagens, porque meu pai era de uma família de 14 filhos, ele era o mais velho e a família mais pobre da cidade. 14 filhos? 14 filhos. Então, esse foi um dos motivos que meu pai emigrou, porque ele precisava ajudar a família, ele queria ajudar a família. Meu pai teve uma história fantástica, né? Meu pai, quando foi para fazer o serviço militar, na época eram 2 anos na Espanha, ele foi mandado para Bilbao, que é a cidade é bem pertinho da cidade dele. Dali ele foi para Vitória, e em Vitória, que era País Basco também, você não escolhia, você era destinado, né? E aí perguntaram quem queria ir para Madrid. E aí meu pai rapidamente levantou a mão, né? Falou assim, eu quero ir para Madrid. E aí ele foi para Madrid. Em Madrid ele rapidamente tirou a carteira de dirigir, que nós estamos falando da década de 50, né? Quer dizer, quem tinha carteira de dirigir naquela época? Então, meu pai, ele não fazia as guardas, né? Meu pai era motorista do general, motorista do não sei o quê, porque não tinha quem fizesse. E aí, quando ele sai do exército, ele é indicado para ser motorista dos marqueses de Urquijo. E meu pai trabalhou muitos anos com os marqueses de Urquijo, sendo motorista e maiordomo. E aquilo, quer dizer, meu pai foi uma pessoa que
teve muitos contatos na vida, né? Foi tendo uma visão, né? Imagina, de uma cidadezinha super pequena, para você chegar a estar até de mordomo, né? E de motorista de um marquês. Meu pai ficou muito tempo com eles. E de lá, meu pai foi para Bélgica, foi para França. E aí o negócio dele era ganhar dinheiro. Era ganhar dinheiro porque ele mandava dinheiro para a família, né? Mandava dinheiro para a família. E aí um dia falaram que se ele fosse para o Congo belga, ele lá ganhava muito dinheiro. Ele nem sabia o que era, né? De mercenário. Ele nem sabia. Fazia a menor ideia. O negócio dele é que davam dinheiro para você ir para lá. E ele pensava pegar o dinheiro e mandar para a família, né? Daí ele foi no consulado e meu pai morria de medo de injeção. Era uma coisa que ele não fazia. Quando ele chegou no consulado, o consulado era um espanhol, né? Assessoravam eles. E o rapaz de lá falou assim, mas o senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso? Aí meu pai disse, porque eles pagam muito bem, né? E minha família precisa. Daí eles então deram um kit para ele. E aí assim, olha, isso aqui é um kit de sobrevivência. Se o senhor for mordido pela mosca, o senhor tem que pegar essa injeção e se aplicar. Ele disse, o quê? Sim, porque se o senhor morre, tem que aplicar o antídoto, né? Assim, não vou. E não foi. Por causa disso. Por causa da injeção. E aí o sonho dele, como todo grande imigrante, todos os imigrantes eram vir para a Argentina. Né? Na década de 50, a Argentina era a Suíça da América, né? Sim. E aí ele tinha 16 mil pesetas, que era a fortuna dele, 16 mil pesetas, que era o que custava uma passagem de avião. Todo mundo vinha de barco, tá? Minha mãe veio de barco, todo mundo veio de barco. 3 semanas no barco, né? Em terceira categoria, terceira classe. Ele não. Ele gastou todo o dinheiro porque ele tinha muita pressa em chegar no Brasil para ir para a Argentina, porque ele não tinha visto, ele não tinha uma profissão. Então, como não tinha uma profissão, não podia entrar na Argentina. E aí ele gasta toda a passagem dele, numa passagem de avião, 48 horas viajando, né? Para o Indacar. Foi para o Rio de Janeiro, chegou lá sem comida. Sem dinheiro, sem nada. Ficou uma semana dormindo na praia, comendo banana, até que um espanhol contratou ele, ajudou ele, e ali ele começa a ganhar dinheiro. Aí ele foi limpar, como é que é o nome? Escafandrista. Escafandrista é aqueles que usam aquela máscara assim, e ele limpava os fundos dos navios alemães. E aí ele não sabia nadar, era muito engraçado. E ele sempre contava essa história e eu nunca acreditei. O que é a vida, né? Anos mais tarde, ele ainda era vivo, eu sempre abria a correspondência do meu pai, porque eu comecei a ajudar meu pai no consulado quando eu tinha 19 anos. E aí eu recebi uma carta de Copacabana, eu tenho ainda esse envelope, tenho tudo, e recebi uma carta. E esse senhor manda uma fotografia de um escafandrista e diz assim, prezado senhor Saturnino, assim, estive na casa de Espanha, no Rio de Janeiro, e numa conversa começaram a falar, meu pai era muito conhecido, começaram a falar de um cônsul, assim, tal, não sei o que, de um espanhol que se foi escafandrista e não sabia nadar, porque meu pai contava essa história sempre. E aí ele era o filho, era grego, era o dono desse lugar que limpava os navios. E meu pai dele sempre contava essa história para ele. Ele disse, então estou mandando a sua fotografia para o senhor ter de lembrança. Eu achei tão legal aquilo, né? Enfim, essa foto existe ainda? Existe, sim. Sempre está no currículo do meu pai, toda a história dele, né? E assim, e ali assim, toda essa história, essa vida que como eu digo, eu passei a minha vida, meu pai, ele deixou de ser cônsul em 2017. Né? Tá, mas daí lá do Rio... Não, agora a história está tão interessante que agora eu quero ir até o final dessa história. Então, o negócio dele era juntar dinheiro para... O negócio dele era dinheiro. Era dinheiro. Ele era dinheiro, ele fazia qualquer coisa. O mercenário. Dinheiro. O negócio dele era juntar dinheiro. E aí ele ficou um tempo no Rio, mas ele não aguentava o calor. Primeiro, esse né? Porque ele era de uma região do frio. Sim. E o negócio dele era chegar em Buenos Aires. Então, ele pegava o mapa... E o meu avô também, o pai da minha mãe também tem uma história engraçada com o mapa. Meu pai pegava o mapa e ele foi descendo, né? Foi descendo até chegar em Curitiba. E o que eles faziam? Quando eles chegavam em Curitiba, isso não era meu pai, eram todos. Não tinha redes sociais. Então, eles perguntavam onde tinha um centro espanhol. Era a primeira coisa que eles faziam.
E aí tinha sabe o Stuart ali Sei. na quadra de cima tinha um bar, Ourense, e eles se reuniam ali. E já quando meu pai chega em Curitiba, tinha a Sociedade Espanhola, que era na frente do Terminal do Guadalupe. Era um local alugado ali. Então, a primeira coisa que faz meu pai... Isso em que ano? 58. 58. Minto, em 59. 59. Minha mãe chegou em 52, ele chegou em 59. E aí, o que ele faz? Ele vai atrás de onde estão os espanhóis, onde eles se reúnem, porque eles se ajudavam, né? Eles davam dicas, E aí, eles, nessa informação, como meu pai era de La Rioja, alguém diz para ele, tem uma família que é de La Rioja, que é de Logronho, né? E a capital é Logronho. E aí meu pai disse assim, queria falar com eles. Aí vão para a parte da minha mãe. Minha mãe vem da Espanha em 52, meu avô era alfaiate. E, enfim, a parte justamente quando ele começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, chegam as fações, né? Não fazer fazer vários, né? E aí ele começa as fábricas começam a fazer os ternos em grandes quantidades. Então, a coisa não estava muito boa para ele. E aí ele começa a vender amendoim. Meu avô vendia amendoim, a minha avó vendia amendoim, esses doces na Praça Carlos Gomes. E o meu avô começa aí, meu avô ia nos bares, porque era normal, né, era normal ir no bar, tinha uma mesa de bilhar. E a mesa de bilhar, o meu avô começa a ver que as pessoas jogavam muito bilhar, né? E a minha mãe, nisso, era cabeleireira. Aí, em tudo isso, né, todo mundo tentando sobreviver, né? Essa era ganhar dinheiro, né? Essa que nem hoje. América, né? Até hoje, né? Fazia América. Aí o meu pai... Não, hoje é pagar as contas. Pagar as contas. Daí a minha mãe, que era cabeleireira, tinha 18 anos, o meu avô propõe para ela deixar o salão, né? E cuidar do posto de amendoim. Porque o meu tio, que cuidava do amendoim, ia começar a cuidar. O meu avô fez uma mesa de bilhar para pôr num bar. E deu certo. Por isso que nós temos uma fábrica. Ele que fez mesmo? Sim, ele que fez. Diz que todo dia ele... Vocês têm uma fábrica de bilhar? Uma fábrica de bilhar. Parte da minha mãe, nós temos uma fábrica de bilhares Palácio. Sim, já fiz propaganda para vocês, então. Então. Já fiz muita propaganda para os bilhares Palácio. Antigamente chamava Bilhares Barco, que era o nosso sobrenome. Aí meu avô disse que ele ia lá e todo dia ele media a mesa assim com os palmos e não sei o quê. E aí chegava em casa e fazia, né? E até que ele conseguiu fazer uma mesa de bilhar. E a minha mãe ficou... Daí já é autodidata, né? Daí já não tem... Para você fazer uma mesa, assim, ao nível de uma... Não. Naquelas épocas sem YouTube, né? Sem os vídeos, né? Que te ensinam, né? Sem os vídeos, né? E aí... A minha mãe estava lá, disse que estava lá vendendo amendoim, aí disseram, tem uma moça que vende amendoim que é da tua cidade. E aí meu pai foi, porque era da mesma cidade, não, é 5 quilômetros de distância. Daí que eles se conheceram. E aí eles se conheceram. E aí eles frequentavam o Centro Espanhol e eles faziam teatro, porque minha mãe dançava folclore, daí por isso que eu também danço. E aí, como eles fizeram, naquela época, eles estavam fazendo uma obra de teatro, tal, eram namorados, daí depois continuaram namorando. E aí eles se conheceram dentro do Centro Espanhol, da Sociedade Espanhola. E aí meu pai não foi mais para Buenos Aires. Ficou aqui, essa é a história. Que história, hein? E aí, que história! Só que meu pai era fotógrafo. Né? Claro, quando ele chega aqui, ele conhece espanhóis. E o melhor amigo dele foi o senhor Antônio Bernal, dono da Colorama. Quem não conheceu a Colorama. Nossa, né? Quem não conheceu a Colorama? E era o melhor amigo dele. E porque a gente realmente fazia família aqui, né? Então nós somos não tínhamos família, então essa era a tua família. E meu pai fazia, a minha mãe vendia amendoim quando eu conheci ele, né? Meu avô paterno tinha as mesas de bilhar, começou com as mesas de bilhar, e o meu pai era fotógrafo de escola, aquela típica foto que você ficava assim e fazia, né? Aí, quando meu pai casa, minha mãe casa, quando eles casam, a minha mãe deixa o amendoim e vai fazer fotografia com meu pai. E meus pais, eles chegaram até Montes Claros, né, divisa com a Bahia, em Minas Gerais. Eles iam fazendo tirando fotos, e daí, na volta, eles entregavam as fotos. Então, meu pai tirava as fotos, a minha mãe dava cor E ela que revelava.
Eles revelavam de noite as fotos. Para quem não sabe, está nos ouvindo, as fotos de antigamente, elas eram no rolo, o filme. E eram reveladas no lito, né? No escuro, porque não podia velar a foto. Não podia velar a foto. E daí era um branco e preto. Era branco e preto. Então, o meu pai, durante o dia, ele ia nas escolas, tirava as fotos, de noite eles revelavam, e a minha mãe ficava, durante o dia, colorindo as fotos, né? Porque dava aquela cor na foto. E aí... coloria no manual? No manual, sim, na mão, assim, ó. Era no manual? Era no manual. Era no manual. Ela tinha as tintas, né? Os pincéisinhos, e aí era tudo no manual, se entregava a foto no manual. Isso eu já não sabia. Olha que... Era no manual. Eu já ouvi a história, mas essa da foto... Era no manual. E daí eu sei que minha mãe e meu pai decidem voltar para a Espanha, em 65, quando eu nasci. Eu voltei para a Espanha com 20 dias. Na verdade, era para ter nascido lá. Na verdade, minha mãe nem sabia que estava grávida e compraram a passagem para voltar para a Espanha, porque em 65 começaram os problemas políticos aqui. Né? Sim. E meu pai não queria saber de problemas políticos. E aí ele decidiu ir embora. Só que foi a pior coisa que ele fez na vida, né? Foi a pior e a melhor. Ele vendeu tudo que eles tinham construído aqui. Eles tinham um carro, eles tinham uma geladeira, eles tinham... Geladeira era um carro, né? Eles tinham um Jeep. Meu pai tinha um Jeep. E aí eles venderam tudo e foram para a Espanha. E lá ele foi para a cidade dele ser fotógrafo e perderam tudo. Perderam tudo, porque já tinha um fotógrafo na cidade. E não Como é a vida, hein? E aí, por carta, porque as pessoas, né, quem está ouvindo, a gente escrevia cartas. Sim. Essa foi uma das minhas grandes formas com que eu aprendi a escrever espanhol. Porque eu nunca estudei, eu nunca fui para a escola. Eu sou tradutora, mas eu nunca fui para uma escola de espanhol. Isso é uma coisa interessante também. E aí eu sei que o meu pai volta... A inteligência já deu para ver que vem de família, né? A minha mãe escreve para meu pai e diz assim, para meu avô, e diz, as coisas estão muito mal, assim, assim, assim. E aí meu tio diz, olha, diga para o teu marido que se ele vier para cá, eu dou trabalho para ele, porque as mesas de bilhar estão indo muito bem. E aí meu pai volta, faz uma sociedade com meu tio Pedrito, e aí a gente, enfim, os bilhares nos anos 70, 80, foram realmente anos muito bons, né? E, enfim, depois eles se separaram e hoje quem cuida da empresa da Bilhares Palácio é o meu irmão. Né? Minha mãe ainda vai todos os dias na fábrica. E aqui pro lado do Pinheirinho, né? Ali no Novo Mundo. Novo Mundo, pro lado de cá. Não é Pinheirinho, é Novo Mundo mesmo. Eu fiz muita propaganda para eles. Eu fiz na Rádio Curitiba FM, fiz na época que eu estava na Rádio Cidade, eu fiz muita propaganda. E a gente achava que principalmente a pandemia, a gente achava que... É a maior hoje em Curitiba, né? É a maior. A gente achava que o bilhar ia cair, né? Porque quem joga bilhar, né? Só cachaceiro. Vai nos bares da noite. Só cachaça e sinuca. Eu em casa que eu queria reformar e não conseguia reformar ainda. Então, leva lá para nós. Olha. Mas você sabe que esse é o problema, que a gente achava que não... E aí o que está acontecendo? Depois da pandemia, fim de semana a gente aluga muito mesas de bilhar. Lá na balada nós temos duas de vocês lá. Alugadas. E eu tenho uma, porque o meu filho, o Pablo, o menor, ele gosta muito. Imagina se eles não jogam sinuca, hein? Você sabe que Imagina que eles não sabem jogar aí. Esse é o único que sabe jogar da família. Aí meu pai um dia falou assim, eu tenho um espaço grande e eu vou fazer uma mesa oficial. Teu pai é vivo ainda? Não, faleceu fazem 4 anos. E aí, antes dele falecer, na pandemia ele faleceu, ele fez uma mesa enorme, oficial, linda para meu filho. Aquela olímpica? E ele joga, o Pablo joga muito bem. A olímpica ela tem 4 metros. São 4,20 metros. Não, a minha não é tão grande assim. É oficial, mas não é olímpica. A olímpica é 4,20 metros. Eu joguei muito, sou campeão paranaense. Disputei de Santa Catarina. Não, mas foi muitos anos que eu não jogo, né? Eu parei de jogar, eu acho que com 30, faz uns 20 anos mais ou menos, que eu não jogo mesmo. Né? Quentubo, retubo. Aqui diz que quem é rei nunca perde a majestade, né? Não, lógico, a manha de jogar e tal, isso a gente nunca esquece. Mas a gente sempre brincava quando era pequeno, né? Eu matei muita aula para jogar sinuca, tanto que minha mãe fala que era mais fácil ter me formado em sinuca do que o Marco já é diferente, né? O Marco, numa conversa com ele, falou que na vida dele só estuda. Eu contei aqui, da última vez já são 9 idiomas, né, Marco? É algo assim fora da curva, né?
E daí a gente falava, né? Não é porque ele tem mesa em casa, é porque ele joga bem. Imagina quem tem fábrica. Né? Quem tem mesa em casa já joga. É engraçado, porque na hora do descanso, tudo isso, o pessoal tudo é jogabilidade, né? Você deve dormir, né? Com aquele barulhinho da uma bola batendo na outra, né? Mas, Blanca, e me conta o seguinte, né? E daí, como que chega o convite para o teu pai ser cônsul? Então, isso é mais interessante ainda. Porque ele vai, quebra, perde tudo, volta, então, trabalha com o sogro, tudo isso, né, vira sócio do cunhado. Do meu tio Pedrito, né? E é engraçado, porque é o que eu te digo quando eu cheguei, né? A vida, de repente, vai te levando e quando você vê, não tem mais volta, né? O que você está fazendo. E meu pai foi era uma pessoa muito, muito social, uma pessoa muito aberta. E quando este espanhol que ajudou meu pai no Rio de Janeiro, porque meu pai dizia que o meu avô era relojeiro, arrumava relógios. E meu pai dizia que ele era mecânico, que ele era relojeiro, e era mentira, né? Meu pai era um sobrevivente, né? Então, ele ficou numa fábrica de bolachas e, como diz assim, não querendo saber, pelo menos fome eu não passava, né? Mas o homem logo viu que meu pai não era mecânico, né? E mandou ele embora, mas ele conseguiu pagar a pensão, porque teve um senhor na pensão que deixou ele dormir quando ele tivesse dinheiro ele pagaria. E na hora de pagar, meu pai falou assim, o homem falou para meu pai, olha, eu só quero que você faça uma coisa, que você ajude quando você vê algum espanhol como eu te ajudei. É a única coisa que eu te peço, lá no Rio de Janeiro. E aí, o meu pai aqui em Curitiba, com as mesas de bilhar, já estava super bem, realmente ganhou muito dinheiro. Não tem, né? Como não ganhar dinheiro com sinuca, né? Hoje é complicado, tá? Hoje é complicado? Hoje é muito complicado. Porque o cachaceiro, né? Você ganha dinheiro com bebida e com sinuca. Então, mas vou te contar uma coisa. Eu vou fazer aqui uma propaganda. O bar, ele nunca deixa de pagar o cigarro, né? Não, por causa que é só vista, né? É. E a ficha é muito complicada. E hoje, assim, a juventude já não vai nos bares, sabe? Já, justamente, essa fama de cachaceiro, né? Então, E se colocar mesa de sinuca no shopping? Não tem espaço. Já imaginou fazer um lugar de sinuca dentro do Pátio Batel? E era um esporte de nobre, né? Sim, então, isso que eu estou falando. No Clube Curitibano, eu lembro que eu ia todo sábado jogar no Curitibano. Lá sim. E são mesas lá já vários a ideia é campeonato. Já eram vários campeonatos lá dentro. E tanto que o Rui Chapéu eu conheci lá dentro do Clube Curitibano. E eu entendi um pouquinho de sinuca. Lógico, não como vocês, né? Pelo amor de Deus, eu não tive mesa em casa e muito menos uma fábrica. E Curitiba tinha uns pontos bacanas, como ali na André de Barros, tinha ali na André de Barros, bem na frente da delegacia, ali era do Gilson. E era um ponto bacana de sinuca. Na Praça Osório ali tinha o Zero Sinuca Bar, que era do meu amigo Marco. Tinha um Curitiba, eles investiam muito, né? E era uma programação às vezes de família. Sim. Né? E a gente vê realmente que hoje já não existe mais esse glamour da sinuca. Mas você vai no bar aqui do lado, aqui na Morretes, aqui, que está aqui de noite, se chama Bola 7. A nossa fábrica, acho que vai fazer agora 49 anos. Só, minha idade. Depois que nós nos separamos do meu tio, né? Porque meu pai se separa do meu tio nos anos 70. Que era o Pedrito. Pedro Barco, meu tio querido. E... Vivo, Pedrito? Vivo. E 91 anos. Sua madre? 86 anos. Parabéns. E Agora conta um pouquinho em espanhol. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco. Entender um pouco. Como chega meu padre a cônsul? Essa era a pergunta. Sim. Então, meu padre era uma pessoa muito querida por la comunidade espanhola, era uma pessoa muito sociável, sempre estava falando com todos. Ele estava sempre, se Marco era espanhol, não? E passava em frente da oficina de Marco, parava a tomar um café. Se parava aqui, vinha a hacer algo, parava, subia e, como estás, que haces? Mi padre sempre estava falando com todos. Ele tinha
Um político. Um político, né? E então tínhamos no ano 73 e tínhamos o cônsul de Espanha, o cônsul honorário Antônio Bau Urios. Estuvo de cônsul quase 20 anos. Vou continuar em português, tá? Para ver se vai que alguém não me entende. Olha, eu fiquei feliz, eu entendi tudo que você falou, fiquei feliz. E aí, este cônsul era um cônsul muito rico. Muito rico. Ele tinha uma pedreira. E também chegou como imigrante, lógico, chamaram ele para ser cônsul. E ele, para você ter uma ideia, eu sempre que eu vou no governo, no Palácio do Iguaçu, eu conto essa história. Porque todo o mármore branco que está no Palácio do Iguaçu foi ele que colocou. A obra é dele. Palácio do Iguaçu. Nossa, aquele piso do palácio é Teatro top. Guaíra, Tribunal de Contas, tá? Então foi uma obra assim muito grande. E este senhor o nível dele era Bento Munhoz da Rocha, né? Ele era uma solenidade. E quando eles precisavam de alguma coisa da Espanha, eles chamavam aquelas meninas para se vestir, para se trajar, aquelas coisas que consulado a gente tem que precisa alguma coisa E aí este senhor ele viu, né, que os espanhóis não tinham um lugar onde se reunir. Os juventus tinham, os poloneses tinham, os alemães tinham, os italianos tinham, Sim. né? Então tinham sociedades importantes, Juventus, Dante Alighieri, né? Todas essas. Dante Alighieri. Né? Nossa, fazia tempo que eu não ouvia falar de Dante Alighieri. Dante Alighieri, olha, um abraço lá para Davis, que é essa parte, não sei se vai ter tempo de falar, que é o folclore. A Davis conseguiu. Não, mas você está convidado a vir contar histórias se quiser toda semana. Podemos fazer um momento Blanca no rádio. O Dante Alighieri ficou muito tempo fechado, tal, lá no Praça Osório, né? Ele bem naquele edifício Dante Alighieri. Meu avô foi muito ligado ao Dante Alighieri. Foi reativado no centro de idioma. Fantástico. A Davis está fazendo um trabalho fantástico. O Fordelari italiano, né? E aí esse senhor, Antônio Bau, chama o meu pai, os capos, né? Os capos da comunidade, que era o seu Antônio da Colorama, o meu pai, e o Pepe Asturiano, diz assim, olha, é o seguinte, eu estou vendo que vocês não têm onde se reunir, porque aquela sociedade espanhola de antigamente tinha fechado. Daí, eu falei assim, se vocês fizerem uns estatutos e fizerem uma associação, eu dou um terreno para vocês. Aí, meu pai, rapidamente, e o seu Antônio, né, se reuniram, foram no cartório, fizeram uma comissão, fizeram os estatutos, e aí o seu Antônio Bau doou o terreno do Centro Espanhol para nós. Nisto, o senhor Antônio Bau tem um infarto e morre. Em 1970, final de 72, mais ou menos, uma coisa assim, ele tem um infarto e morre, porque realmente muitos problemas, enfim, uma série de coisas, morre. E Curitiba fica sem cônsul. E aí a viúva, a dona Jonita Bau, que ainda é viva, tinha 3 filhos pequenos, uma empresa que ela nunca tinha trabalhado, muitos problemas, eu não tenho condições de continuar, porque ofereceram para ela, né? Não tenho condições. Aí outro senhor também ofereceram para ele também não sei o que aconteceu, e falaram para meu pai, por que o senhor não né, Saturnino, você conhece todo mundo, você... Aí meu pai disse que chegou na casa do meu avô, né, o pai da minha mãe, e falou assim, ai, senhor Pedro, me convidaram para ser cônsul. Eu nem sei, né, o que faz, o que é, eu nem sei não sei o que fazer. Diz que meu avô era uma pessoa muito inteligente, né, apesar da situação, né. Ele falou assim, Saturnino, você pega o cargo e se você não gostar, você larga. Falou para ele. Ah, então tá bom. Daí, meu pai aceitou e ali começou, né? E aí ele viu que ele podia fazer o que fizeram com ele. Meu pai ajudou muita gente. Mas muita gente meu pai ajudou. Meu pai, nós somos eu sou de uma época que eu chegava da escola e tinha gente almoçando na minha casa. Porque aquela pessoa não tinha como voltar para a Espanha, não tinha. Então, assim, meu pai ajudou muita gente, sabe? Foi uma coisa, assim, muito bonito de ver como ele pôde retribuir o que fizeram com ele. Muito bacana. E ele também se preocupou sempre muito com a cultura, né? Essa é uma parte que eu herdei dele, da minha mãe também.
no Centro Espanhol do Paraná, a gente manteve... Ele foi um dos grandes pilares para a gente ter o grupo folclórico. Ele sempre foi um grande incentivador da cultura, né, os grandes festivais folclóricos, né, e ele tinha, como ele tinha essa alma, porque nessa dele ser motorista, ele levava muito flores para artistas lá na Espanha que os marqueses mandavam, e ele gostava muito da vida artística, e ele passou isso para mim, né, para o meu irmão também. Então nós gostamos muito essa parte cultural, de folclore, de manter as tradições, de levar isso para o teatro, de teatralizar, né? Então, este ano, por exemplo, no Festival Folclórico, a gente não leva só dança, a gente leva um pouco da cultura. Então, a gente mostra, este ano a gente mostrou como é que foi o cerco que a Espanha fez a Napoleão, em 1808. A gente representou, teatralizou isso, né? E tudo isso a gente herdou do meu pai, desse espanhol que, acima de ser riojano, ele era espanhol, né? Ele tinha esse orgulho de ser espanhol. Blanca, agora você me falou uma coisa que eu tenho uma curiosidade, e eu sempre quis te perguntar e finalmente chegou a oportunidade aí, né? Quando a gente ouve falar em flamenco, né, você me parece ter várias influências aí, você tem influência até cigana, mas todo mundo identifica. Você vê um espetáculo de flamenco, você sabe que é espanhol, né? Mas como é que ele é de uma determinada região? Isso hoje é um caráter nacional, mas me parece que tem... Né? Hoje, você tem uma ideia, o flamenco é patrimônio imaterial da humanidade, pela Unesco. Olha só. Tá? Porque ele se espalhou pelo mundo inteiro. Né? Então, mas o flamenco, na verdade, ele é uma história, tem várias, né, vertentes, né, de que são... os hindus que chegaram, que foram para a Espanha, que realmente têm alguma coisa, outros dizem que são árabe, outros dizem que são os ciganos húngaros, né, que chegaram à Espanha, mas há uma mescla realmente de várias culturas, de várias colonizações, né, mas realmente essa de que teria ido pela Índia, teria chegado até lá, e aonde ele nasce, né, já deixando todos esses antepassados, em Andalucia. Né? O flamenco nasce em Andalucia. Né? Os gitanos é uma raça, realmente, é uma etnia, e eles são basicamente de Andalucia. Tem na Espanha, tem por todas as partes, né? Mas o flamenco é do cigano, do cigano, que não é o cigano húngaro, né? O cigano que tem pela Europa, né? Então, não... Mas ele tem o seu idioma, só que hoje ele já se misturou, né? Já está em todas as partes. O flamenco virou uma arte, né? Dançar flamenco. Então, hoje você tem as melhores escolas de flamenco, estão em Madrid, né? Em Barcelona. Mas o flamenco, assim, a criança que nasce, que você já vê que ela é flamenca, meu Deus, que ela já nasce dançando, que ela já tem essa... E o nome significa o quê, literalmente? Flamengo tem algum significado? Pois olha, você me pegou, vou até olhar no Google. Ser tá? alguma coisa assim, tipo rubro-negra, lá do Rio de Janeiro, Bem que não. Sabe que a gente tem coisas que às vezes a gente é tão natural pra gente que a gente nem vai procurar, né? Isso é muito curioso. Mas o flamenco é uma arte realmente fantástica. Mas hoje é identidade nacional, né? Nacional espanhola. Sim, nacional espanhola. Já saiu daquele nicho total. Hoje provavelmente tem pessoas que não são ciganas, né? E dançam flamenco às vezes melhor que uma pessoa que é cigana. Qual que era a pergunta do flamenco? A pergunta do flamenco era porque me parece que existia uma origem, como o Blanca explicou, né? Quer dizer, e agora uma identidade nacional. Minha pergunta era se tinha outras danças que acabaram se amalgamando no flamenco ou se existem ainda outras danças na Espanha? Na verdade, é uma manifestação popular expressa pela dança e pela música. Então ele não tem uma... Não é uma origem, não é uma mescla. Não é uma mescla de... Não é uma mescla. Acontece que o flamenco é muito rico. Dentro do que é o flamenco, o flamenco é um estilo de dança, né? Uma manifestação popular. Mas dentro do flamenco nós temos uma imensidade de ritmos. Nossa, agora que eu descobri que o Carrom nasceu do flamenco.
Nasceu do flamenco, mas o cajón é peruano, tá? O cajón é peruano? O cajón é peruano. O cajón, quem introduz o cajón é Paco de Lucia. Paco de Lucia vai ao Peru e o cajón e vê como que no Peru eles tocam o cajón. E Paco de Lucia introduz, porque nós fazemos, no flamenco, nós fazemos o ritmo nas palmas. Com as castanholas. Né? Então, no flamenco não se usam as castanholas. Não? Não. São mitos populares, né, que vão surgindo. E que dança que é aquela que... O folclore. A dança folclórica espanhola, sim, utiliza a castanhola. Que a castanhola é feita do quê? Lógico, hoje não mais, né? Inicialmente ela era, dizem que inicialmente as primeiras lá eram com conchas, né? Depois mas assim, as mais tradicionais foram as de madeira, né? E hoje nós temos castanholas, um material, é uma resina, né? É uma resina. Pena que eu não trouxe, eu não sabia que nós íamos chegar a esse ponto, senão eu tinha sabido. Não, na verdade, Marco, eu acho que nós temos que ter uma outra entrevista, né? São 9h44, né? Faltam 15 minutos para a gente encerrar. Ainda eu quero saber até da educação física, a tradução, até chegar a ser cônsul. Mas a gente tem que fazer uma outra entrevista falando sobre a cultura flamenca. Eu acho que... na verdade, o folclore espanhol. O folclore espanhol é muito rico, né? Eu tive a oportunidade... Porque não tem só o flamenco, né? Não. O flamenco é uma dança, é um estilo de dança, né? Que se popularizou a partir da Andalucia, né? Na verdade, eu acho assim que a Espanha tem muita sorte com o turismo, né? E nos anos 70... ali o flamenco, nos anos 60, já até 50, 60, o flamenco começa a ser visto pelos turistas, né? Pelos diretores de cinema, por tudo isso. Tem filmes muito famosos, antigos, né? Com artistas famosas espanholas, e ali começa a ficar popular mesmo, né? Mas a Espanha é muito rica, nós somos 17 regiões, 17 comunidades autonômicas, cada uma com seu folclore. Eu tive dentro do que é a felicidade que eu tive de ser diretora do Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná, eu realizei um dos sonhos do meu pai em 2023, para comemorar os 40 anos do grupo, consegui, através de uma lei Rouanet, que eu aproveito aí as empresas de lucro real, né, que apoiem a cultura, porque isso é importante. É muito importante. Eu consegui com muito custo, mas com muito custo, porque se você não é uma Cláudia Raia, com todo respeito à Cláudia Raia, você não consegue captar. Então, eu consegui levar o grupo para a Espanha, né, e pagar a passagem para eles e tal. E na volta, eu tive que fazer as contrapartidas, que é uma coisa fantástica, né, você poder fazer as contrapartidas, que é a parte legal da Lei Rouanet, né, de todas as leis, enfim. E eu fiz umas contrapartidas com escolas públicas e 200 crianças iam toda quinta-feira lá no Centro Espanhol porque a dança, por que o folclore espanhol no estado do Paraná, que isso é um negócio muito legal. E aí eu contei para eles a história da dança, começando lá na dança até chegando aqui, por que a gente dança, né? Então, nesses eu tive que fazer um estudo muito grande, né? E as castanholas, voltando às castanholas, aí eu vi, né, que eram conchas, metais, não sei o que. E hoje, por exemplo, eu uso umas que são de metacrilato. O que é isso? Metacrilato, assim, o que é isso? É um plástico transparente, é uma resina transparente. Mas a batida, o barulho, ela muda, né? Da madeira pro... Muda. Deve existir castanhola até de titânio, né? Tem. Mas as melhores castanholas são essas de resina, que elas têm toda uma... É só marcação que a castanhola faz ou porque ali a gente vê que é a marcação, né? A castanhola, na verdade, eu dou aula para as crianças, né? Então, eu sempre começo assim, gente, vocês não estão com uma coisa na mão. A castanhola é um instrumento de percussão que você tem na mão. Sim. Né? Então, não é um adorno, não é um leque. Né?
Sim. Então, a gente na mão esquerda, a gente marca o tempo, tá. A marcação, né? Tá. E com a mão direita, a gente faz o floreio. Entendi. Riar. É que sempre prestei atenção na marcação, né? A outra faz. Eu tive a felicidade de fazer um concerto com as Ladies Ensemble, né? Muito bem. Foi muito legal. Foi a melhor experiência da minha vida, foi tocar castanholas com uma orquestra. Não, e elas com uma orquestra? Uma orquestra, Ladies Ensemble. Doutor Marco, você que é um grande estudioso, eu sou muito fã do doutor Marco, né? Não falava tantos idiomas. Não, ele... Fiquei sabendo aqui. Eu vou te falar o seguinte, a entrevista com ele, lógico, quem sou eu, né, na parte do estudo, eu vou te dizer o seguinte, um pouco gênio que eu conheço na minha vida está aqui na minha frente. É uma cultura, assim, absurda. Era para fazer uma entrevista que nem aqui, né? A gente ia conversar sobre o consulado espanhol. E daqui a pouco não tem. Vocês são, assim, além. Né? Vocês são além, assim. E eu vi ali que, por exemplo, pelo teu conhecimento da cultura, pela tua vivência, muitas coisas não lhe chamaram, não lhe pegaram de surpresa, né? Ali por causa da cultura espanhola. Mas eu vi que também tiveram algumas coisas que você ficou assim, eu te olhava, você estava assim, tipo... Sim. A história do seu Saturnino, nossa, foi muito bacana, muito conhecido, tive a felicidade de conhecê-lo. E também aqui em Curitiba, quem não teve contato com a cultura espanhola, né? E uma colônia importantíssima aqui no muito importante. Paraná, né? A gente tem que pensar que Curitiba é uma das capitais mais importantes do Brasil, né? Então, o consulado aqui agrega muito e é uma colônia que a gente deve ter em torno de 6 mil espanhóis. Nossa. É um número significativo, né? E, inclusive, falando um pouquinho de mim, né? Quando em 2017 cessam o meu pai de cônsul, né, porque são 42 anos, meu pai já estava com 82 anos, e você sabe que os cônsules são até os 70, né? Então, assim, quando cessam o meu pai, Curitiba ficou 3 anos sem consulado. E numa capital, com tantos espanhóis, uma colônia tão importante, realmente foi bem complicado, né? E houve uma manifestação da comunidade aqui, assinando, abaixo-assinados, para que eu fosse nomeada cônsul. Na época, o nosso vice-governador não era governador, né? Mas ele era... Presidente da FEComércio. Ele também se manifestou. Todo mundo queria, sabe, que eu fosse cônsul, porque, claro, não tem como uma capital como Curitiba não ter cônsul, né? E aí, realmente... Teu pai deixou em 2011, 2017. Isso? 2017. E você se torna cônsul em? Minto, 2017 não. Eu fui nomeada em 2017, em 2016, 2015, porque em 2014 foi a Copa, né? Logo em seguida, em outubro de 2014, meu pai é cessado de cônsul. Se aposentou. E aí... Foi realmente de pai para filha? Então, mas não é assim, sabe? Ser cônsul não é fácil, não é nem um pouco fácil, porque foram 3 anos, porque daí você faz um pedido, a comunidade fez um pedido, o cônsul geral faz um pedido, e aí nisto, essa decisão, você tem que apresentar 500 antecedentes, meu Deus do céu, é uma coisa assim... Cada um ano e meio. Você tem que... E aí você junta... O Marcelo, eu fiz essa pergunta para o Marcelo, para você eu não fiz, né? O Marcelo falou assim, Alexandre, demorou 5 anos. Para eu estar apto assim, foi bastante tempo, né? É bem complicado. E aí, veio a resposta, e aí eu fui nomeada em outubro de 2017, em 2018 eu assumi. E, lógico, eu fiz uma festa linda, maravilhosa, lá no Memorial, meu Deus do céu, 600 pessoas. Tanto que o cônsul geral veio e ficou impressionado, porque o GREAC foi na minha posse, o representante do governador, secretários, e aí a comunidade espanhola, né? Teve dança, lógico, né? Mas com a tua história, isso não foi até pouco, não, né? Pela tua história. Não, aí o cônsul geral, quando chega lá, né?
Diz assim, nossa, quanta gente. Eu falei, não, senhor cônsul, eu só convidei os íntimos. Eu só convidei os íntimos. E assim, isso foi muito legal, porque a comunidade queria muito que eu fosse, né? Porque o cônsul, como eu tenho uma comunidade, a gente cuida muito da comunidade, né? Eu sofro pela comunidade. Eu não posso fazer, um consulado honorário não pode fazer tudo que um consulado geral faz. Mas eu sempre digo, eu não faço o que eu quero, mas eu tento fazer o que eu posso. Então, eu tive essa semana um menino que ele é autista e o consulado geral está querendo que ele vá para São Paulo fazer o passaporte, né? Porque os passaportes são feitos em São Paulo. E eu estou brigando, digo, você não está entendendo, senhora cônsul. Este rapaz não tem condições de pegar um ônibus e ir para São Paulo, né? Nós estamos falando de um grau comprometido, de uma mãe que não tem condições. Então, essa é a nossa função, sabe? É cuidar dos nossos espanhóis, né? Cuidar de que eles sejam bem atendidos, de que eles não tenham que ir tanto a São Paulo. Eu não estou conseguindo agendar meu passaporte. Espera aí que eu vou ver o que está acontecendo. Então, é um trabalho, assim, que às vezes diz, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, como eu me criei nesse ambiente, prazo. eu não consigo nem pensar em sair dele, né? Tem prazo ser cônsul? Sim, tem prazo. Tem prazo. A nível do Brasil, cada 2 anos, nós precisamos refazer a renovação com o Itamaraty. Então, é uma reeleição. Momento, na verdade, é uma comprovação de idoneidade. De idoneidade, a cada 2 anos, na verdade, a cada 1 ano e meio, você precisa antecipar para você, porque são 2 processos. Um é a carteira do Itamaraty, que você está legalmente aceito pelo país receptor. Então, o país que te nomeia, Hungria, Espanha, no caso da Blanca Espanha, ele tem a política dele. Então, o seu Saturnino ficou 42 anos. Então, 42 anos é chão, né? É chão, né? É chão. Sabe quantos prefeitos e governadores meu pai conheceu? O pai Nossa, e o filho, né? Eu dou pai e filho. Exatamente. Então, ali você tem... Trabalhou com o seu José Richa e também com o Beto. Exatamente. Na realidade, agora, no Itamaraty, por uma questão até de idoneidade, uma questão de prova, de você estar juridicamente apto para exercer a função, a cada 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano e 6 meses, você já envia toda a documentação para a embaixada, e a embaixada encaminha essa documentação para o Itamaraty. O Itamaraty daí revalia desses dados e te dá uma carteira nova. E a Espanha, a nível de país, a Espanha a cada 5 anos. Então, assim, eu perguntei para o nosso cônsul, né? Eu vou continuar? Ele disse, claro que você vai continuar. Mas eles põem essa data, esse prazo, porque às vezes eles podem querer cessar o cônsul por algum motivo e aí eles têm esse prazo. Mas como meu pai, ele ficou 42 anos. É chão. São 9h56. Primeiramente, é uma honra para mim, como profissional do rádio, como profissional da comunicação, ter a presença de vocês dois no mesmo estúdio, né? O cônsul da Hungria com a cônsul... Fala o cônsul honorária, mesmo sendo mulher, ou a cônsul, né? Honorária. Tá. É uma alegria muito grande, a tua história é fantástica. Eu queria ter a oportunidade de poder abrir o microfone mais vezes para a senhora, que eu acho que a sua história, né? Eu acho que ela não foi nem contada nem 0,5%, né? E da próxima vez agora é só falar sobre o trabalho de cônsul, né? A senhora que vem mostrando aí, né, já há mais de 8 anos, né? 8 anos. E é realmente um trabalho, né? Eu sempre, quando encontro o Dr. Marco, né, que é cônsul da Hungria, eu fico assim impressionado com as histórias, né? E nós do meio da comunicação, porque um apresentador nem tanto, né? Mas eu, além de apresentador, jornalista, né? Então a gente gosta de ouvir histórias, né? E deixo um convite aberto para deixar os microfones abertos para quando a senhora quiser. Com certeza, Muito bacana. Gostei muito de conhecê-la.
Cada história assim. Essa história do seu pai já tem livro? Tem. Então, você sabe que ele faleceu, ele queria muito escrever um livro da vida dele, mas ele não fez a parte dele, né, de fazer. E ele deixou muitas coisas. E quando ele morreu, um jornalista, né, vendo as manifestações no Facebook, tudo isso, veio atrás de mim e falou assim: eu queria escrever um livro do teu pai. E daí a gente fez eu acho que eu não tenho no livro, né, eu vou te dar ele. E a gente fez um pequeno, são 14 páginas, um livreto. Né? Mas é legal que está bem reduzido ali. E aí eu falei assim: sei tudo do meu pai. Sei nada, minha mãe teve que vir contar porque eu não sabia quase tudo. Mas, enfim, é uma história de vida. A gente realmente no consulado, né, a gente aprende muito, ouve muito, né? Eu agora com esta lei da memória democrática, estou realmente ouvindo muitas histórias, imigrantes, como o Paraná recebeu em 1890, deu terra. Meu Deus do céu, é uma riqueza impressionante. E aí eu aproveito para deixar aqui que o consulado sim funciona, está aberto, as pessoas vão lá, mas é com agendamento, tem que mandar e-mail, curitibaconsulado@gmail.com. Né? Eu vou lá tomar um café com a senhora. Tem que mandar, tem que agendar, porque senão você não me acha lá. E dia 12 de outubro, Paella. A Paella. Sigam as redes sociais, @Centro Espanhol do Paraná, todas as atividades que o consulado faz com o Centro Espanhol do Paraná e o folclore. E aí outra hora a gente vem falar sobre o folclore, sobre esse mosaico enorme que são as culturas que estamos aqui no Paraná. Foi um prazer imenso estar aqui. Alexandre, Marco, obrigado pelo convite. E sempre muito bom poder representar a minha etnia, honrar aqueles que um dia deixaram a terra deles, vieram para cá e ajudaram a construir o Paraná. Doutor Marco, muito obrigado mais uma vez, doutor Marco, através dele que tivemos essa entrevista maravilhosa com a Blanca Hermando Barco, ela que é cônsul honorária da Espanha e com certeza a partir de hoje teremos aí outras entrevistas maravilhosas aqui toda quinta-feira. Esse é um espaço que eu fico muito feliz de abrir ao amigo Marco para que ele traga realmente a cultura, né? Não só como hoje da Espanha, que ele já trouxe da Hungria, e que outras culturas venham a ser contadas aqui, porque eu acredito que muitas pessoas já perderam um pouco as histórias, né? Antigamente, a gente, nos almoços de família, a gente conversava muito sobre as outras culturas. Hoje a gente conversa sobre rede social. Então isso é muito triste, né? A gente perder esse tipo de... perder essas histórias, né? Eu lembro que minha tia foi uma grande psicóloga, viajou o mundo inteiro, foi professora em Sorbonne, foi professora na Universidade do Chile, foi professora na Federal há 40 anos, e com ela eu viajei bastante, conheci muitos lugares e sempre fui apaixonado pela cultura, né? E hoje eu vejo que se a gente não traz isso, as pessoas abrem espaço às vezes para contar fofoca, né? Como muitos programas a gente vê de rádio e TV, a gente não vê programas culturais. Eu agradeço realmente vocês do fundo do coração. Imagina, o agradecimento é todo nosso. E um grande agradecimento pela casa que nos acolheu aí. Nossa, e nos acolhe, né? É uma oportunidade única. Muito obrigado, Alexandre. E agradecer também a Blanca, que sempre uma pessoa que muito admirei, uma pessoa que tem uma história de vida e muito ainda para realizar, para fazer. Eu que estou orgulhosa. E quem quiser, Los Toros. Paella Los Toros. @Paella Los Toros, delivery. Então, vamos encerrando aqui o nosso programa. Agora, já são 10:02, passamos 2 minutinhos o programa da Josiane Mota. Ela